Boa noite, meu bem. Tudo bom? Boa noite, que bom compartilhar a tela com você, esse papo de hoje, muito em tendência, né? Muito em voga hoje em dia, sobre cor. Estou muito feliz de estar aqui pela Coral, representando esse trabalho tão rico que a Coral anda desenvolvendo no mercado. Eu Me também, tô escuta, feliz. Cissa? Fê, queria que você se apresentasse para todo mundo que está entrando, que a gente vai falar sobre tendências. É claro que cor é um assunto fascinante para quem trabalha com design de interiores e a gente tem um espectro enorme de assuntos para falar sobre cor, mas hoje nós vamos tentar, né, nos restringirmos às tendências e à cor do ano da Coral. Vamos lá, vamos sim. Meu nome é Fernanda Mosseri, eu sou arquiteta de formação. Desde que eu me formei enquanto arquiteta, eu fui trilhando um caminho de pesquisadoras de cor. Então, hoje, as minhas principais formações é que eu sou certificada pela London College of Arts em Color Psychology. Eu fiz mestrado aqui, sou de São Paulo, fiz mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP, na FAUSP, onde eu escrevi uma dissertação a respeito das cores, o que são as cores, o conceito cor e como que o ser humano interpreta e sente a cor e a partir daí consegue criar vínculos e elos com os projetos, com o ser humano, com, enfim, com o meio que o cerca. Hoje eu estou no doutorado, estou qualificada, estou escrevendo uma tese a respeito das cores e a partir dessa tese estou tentando criar uma metodologia de aplicação de cor, mas sempre levando em consideração o ser humano, a individualidade humana, o projeto cromático e como um todo. E não podemos desconectar uma coisa da outra, tá? Sem dúvida nenhuma. A gente conversou um pouquinho à tarde, foi uma delícia falar com você, a gente sempre aprende. Perceberam, todo mundo que está assistindo a gente, que estamos em ótima companhia, né? Fê, Muito obrigada, fico muito honrada. me fala um pouquinho onde e quem que fez o estudo de tendências da Coral? Então, a Coral é uma empresa, não sei quantas pessoas sabem disso, a Coral é uma empresa que ela pertence a um grupo que chama AkzoNobel. A AkzoNobel é uma empresa extremamente que atua por mais de 150 países no mundo, entre eles o Brasil, e é uma empresa extremamente interessada em inovações e tecnologias. No mercado brasileiro, a gente tem 4 marcas hoje em dia, que é a Labastine, a Sparlac, a Ramerite e a Coral, tinta decorativa, que é por causa dela que a gente está aqui hoje fazendo essa conversa. Esse trabalho é feito, por ela ser uma empresa holandesa, né, a essência dela ser holandesa, ele é feito em Amsterdã, na Holanda. Ele acontece uma vez por ano, onde a gente se reúne lá uma vez por ano, aproximadamente em junho, e são 3 dias de encontro. Eu iria subir aqui umas fotos, mas não sei porque elas não estão aparecendo. Então eu vou conversando com vocês, mesmo sem foto aqui para mostrar, e se preciso eu pego aqui o meu material todo e vou mostrando da forma que for possível, tá? É, então, esse estudo ele acontece no Centro de Estética Global, em Amsterdã. Esse é um encontro que se dá em 3 dias. A primeira pergunta que eu escuto as pessoas também me fazendo, é assim, por que um estudo que é feito na Holanda tem influência e impacto no Brasil? Por que isso influencia o Brasil, sendo que dentro de um Brasil já somos vários países dentro de um só, para muitas pessoas, eu entendo dessa forma. Então, como que isso tem interferência? E isso é uma coisa muito legal, porque nós temos a Adriana e a Carlota do ateliê de pintura, se não me engano. Podem seguir elas no Instagram, é Adriana e Carlota, elas têm uma página muito legal, o trabalho delas é muito bacana, aonde elas vão lá anualmente, representando a AkzoNobel, representando a Coral, representando o Brasil e a América Latina, e levam para lá o que é uma série de reconhecimentos. Esse estudo de tendência da Coral, que eu acho que faz todo sentido, é um trabalho que o que ele traz com essência? Ele vai trazer o quê? O que está acontecendo no mundo? Então, o que está se passando, no caso, entre o Brasil e a América Latina, e o que está impactando a sociedade, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista cultural, social, econômico, tendências de design, tendências globais de cor, de uma forma geral. Elas vão lá, esse trabalho acontece em conjunto com outros pesquisadores lá no Centro de Estética Global. São 12 pesquisadores, se não me engano, ao todo, das mais diversas áreas, não são só arquitetos, não são só decoradores, o que é uma coisa também muito legal, porque a cor é, por essência, interdisciplinar. Tem muitas pessoas, Cissa, que até defendem um novo conceito, que a cor é transdisciplinar, que ela já passou todas as barreiras, que ela já se encontra em outro plano, e é o plano da transdisciplinaridade, que estamos hoje em dia quando falamos da cor.
E, então, no primeiro dia, só para explicar mais ou menos como isso acontece, a gente leva lá o quê? Uma série de... O que está impactando o mundo? Então, quais são que as tendências que estão impactando o mundo? A partir daí, então, nesse primeiro dia, uma coisa muito curiosa, ninguém fala de cor, Cissa. A gente fala o quê? De acontecimentos, de tendências, de fatos que estão mudando a vida ou que estão, de uma certa, impactando mesmo a vida da sociedade. No segundo dia, o que é muito legal desse trabalho que a Coral desenvolve, é que a partir daí a gente vai criar o quê? Um tema, e desse tema, depois de feita essa primeira leitura, a gente vai criar o quê? Então tá bom, então vocês disseram que é isso, disseram que é aquilo, então a gente começa a criar o quê? Alguns temas, e depois só no último dia, ou seja, no terceiro dia, que daí a gente vai fazer o quê? As paletas de cores. Então a gente cria o tema, a paleta de cor e, por último, o que muitas pessoas não sabem, é que sai a cor de tendência. Então essa cor de tendência ela é a última coisa que sai dentro de um trabalho que é construído anualmente, aonde muita gente no Ateliê Vermelho chega para mim e pergunta: mas a empresa faz isso para vender tinta? De forma alguma, a Coral não precisa fazer um trabalho tão rico quanto esse de tendência para vender tinta ou para se posicionar no mercado. Esse trabalho de tendência é um trabalho que você, que é professora também, que dá aula em escola na Pan-Americana, em escola falando para designers de interiores, né? Sabe que, e pode até vir aqui junto comigo, falando o que é um trabalho de tendência, o que a gente leva em consideração quando a gente faz uma tendência. Me parece Então, que não tem muito a ver com bom gosto ou coisas do gênero, né? Não tem a ver muito com apuro estético, digamos assim. de forma alguma. Eu acho que esse trabalho no momento inicial, quando a gente estrutura quanto raciocínio, eu acho que também vale se a gente fazer um bate-papo aqui e começar a dividir, a entender o que é moda e o que é tendência e colocar cada um no seu devido lugar. Moda é uma coisa, existem os pressupostos que vão formular a moda e o que é tendência. A grosso modo, só para a gente começar a linkar aqui, moda, o que pressupõe a moda, tá? A moda pressupõe o quê? Um ato criador, tem um momento de criação, seja para uma pessoa física ou uma marca. Então vamos fazer o quê? Uma criação. A partir dessa criação vai ser corroborada pelos formadores de opinião, ou seja, vai ser legitimado pelos formadores de opinião, e a partir daí cai em uso. A moda ela é cíclica, e é por isso que a gente vai falar, já foi moda, não é mais moda, voltou a ser moda. Então, ela é cíclica, então ela cumpre o seu papel, ela pode voltar ou não, o caminho dela, inclusive, pode ser outro. Enfim, mas a moda ela tem sempre o quê? Um ato criador que vai ser legitimado pelos formadores de opinião e a partir daí entra em moda. E que também a partir daí sai de moda. A tendência não. Quando a gente fala de tendência, a gente está levando sempre em consideração o quê? Um conjunto de evidências e linhas de possibilidades. Então são duas esferas. Um conjunto de evidências e linhas de possibilidades que vai formar pra gente o que a gente fala que são nossos 4P, que é o P do plausível, o P do preferível, o P do possível e o P do provável. No nosso caso, então, de cor, quando a gente faz enquanto marca, enquanto coral, um trabalho de tendência, o que a gente está levando em consideração? Um conjunto de evidências e linhas de possibilidades que vão formar nossos 4P. Então, são as cores preferíveis, plausíveis, prováveis e possíveis, tá? Então, Tem gente perguntando se tudo isso tem a ver com o Pantone. Não. A Pantone é uma marca americana, que hoje faz parte do grupo X-Rite. E a Pantone, por si só, então, ela pertence a esse grupo, que é um grupo americano, tá? Então, a Pantone, ela faz o trabalho de tendência dela, que não tem nada a ver com o trabalho da Coral. O trabalho da Coral é feito pela AkzoNobel, que é feito no Centro de Estética Global, em Amsterdã. Então, cada empresa tem o seu... Saber. Sim. Tá? Então, para deixar bem claro, o nosso trabalho ele vai seguir outras linhas de raciocínio, outras linhas de experiência, e são outros pesquisadores, no nosso caso, como eu falei, a Adriana e a Carlota, que vão lá e levam e trazem esse repertório pra gente aqui no Brasil. Então, só para entender... É um segredo aqui, todo mundo vai ficar sabendo, mas a Carlota, além de ser uma grande amiga, uma querida, vai fazer uma live aqui com a gente também. Olha lá, tá vendo? Então, ó, muito bem, vou assistir com certeza a live de vocês. E é sempre um prazer poder estar em contato com pesquisadores, com pessoas que estão fazendo um trabalho tão propositivo dentro do mercado de cor, que é um mercado que, apesar de ter muitas pessoas falando de cor, ainda requer muito conhecimento, ainda requer muito um trabalho um pouco mais científico, requer mais pesquisa mesmo, um trabalho de cor, e menos achismo, sabe? E é isso que a Coral, eu acho que hoje, dentro do mercado brasileiro, está vindo propor.
Então, o que a gente faz? Então, a gente cria ferramentas para que os profissionais, e quando eu falo profissional, eu estou englobando aqui nesse meu discurso, tanto arquitetos, como decoradores, como designers de interiores, como pintor, balconista. Então, quando eu falo profissional, gente, entenda como um todo. Nós, enquanto marca, enquanto empresa, enquanto Coral, pensamos sempre no todo. E também que não são profissionais, apesar de eu sempre falar profissional, que são quem? As pessoas de uma maneira geral, que estão sempre interessadas, que são aquelas pessoas do it yourself, que vão lá, compram, que se simpatizam, que gostam do portfólio da Coral, compram tintas Coral e aplicam tintas Coral. E não precisa ser nenhuma dessas classificações que eu especifiquei aqui. Então, a gente cria sempre o quê? Ferramentas para se familiarizarem com o produto de uma maneira geral, com o futuro de uma maneira geral. Aonde, dessa forma, a gente vai trazer o quê? Um repertório mais significativo, mais acionável e mais produtivo. É por isso que serve o nosso trabalho de tendência. Entendi. E me fala uma coisa, uma curiosidade. Como que a Coral escolhe a cor do ano? Ah, Cissa, olha, essa live é muito gostosa, muito bacana de ser feita. Então, como eu te falei, é um caminho. Então, elas vão lá, tem todos os pesquisadores envolvidos. Então, são 3 dias, onde a gente vai estudar o quê? Comportamento, tendência, o que está impactando a sociedade. Depois a gente vai criar o quê? Os temas. E a partir dos temas, a gente vai criar a cor do ano. Uma das coisas também mais legais que eu sinto no trabalho da Coral porque também me perguntam isso, Cissa, eu não sei se você, dentro de sala de aula, enquanto profissional, tem esse tipo de pergunta, mas por que, quando as pessoas vêm até o Ateliê Vermelho, vêm até mim, as pessoas perguntam assim, mas por que um trabalho de tendência que é feito anualmente, ele tem validade se em setembro, que é quando a gente lança a cor do ano, ou quando vira o ano, 1º de janeiro de 2021, por exemplo, vocês vão lançar um outro estudo de tendência e aquilo não vai mais valer. Então, não é desta forma que ele é feito. O estudo de tendência é pensado, como eu falei desde o início, é diferente da moda. Ele é feito para quê? Para reverberar. Então, os anos vão passando e esse estudo vai reverberando na sociedade enquanto postura, enquanto conceito. Então, quando chegar em setembro e a gente lançar a cor do ano 2021, não é que tudo que foi feito nos anos anteriores é abandonado, muito pelo contrário, a gente traz para dentro. No entanto, se vocês analisarem, depois é que as imagens aqui, não sei porquê, elas não estão passando, mas não tem problema nenhum, porque eu tenho o meu material e eu peço desculpa. Dá para ver? Dá, mais ou menos. Mas... Então, eu vou pôr uma luz aqui mirando, eu vou pôr uma luz mirando eu aqui para ver se melhora. É como se a Coral contasse uma história, né? Nada do a Coral... a gente construindo uma história através dos anos. Não é descartado tudo e a gente parte para um nada. De forma alguma. E, por sinal, é essa a grande diferença, eu acho, desse trabalho de tendência que a Coral faz. Por isso que eu sou uma grande... eu aposto muito nesse trabalho, eu acredito muito nesse trabalho. A gente tem, inclusive, esse trabalho de tendência da Coral, chama Color Future. E a gente percorre algumas cidades do Brasil falando, dando palestra e conversando com as pessoas o que é ele. Então, o ano termina, ou setembro, quando a gente lança a cor do ano, só para vocês entenderem como ele é feito. Nós não vamos abandonar tudo que foi feito em 2020, 2019, 2018, e nós trazemos para dentro do ano, no caso 21, próximo ano, ou no caso 20, o que foi feito em 19, o que foi feito em 18, e assim sucessivamente, até chegarmos no momento que estamos vivendo, que estamos falando. Então, só para vocês entenderem. Em 2018, por exemplo, eu estou sem imagem aqui para mostrar para vocês, não sei porque ele não carregou aqui, mas eu vou continuar a palestra independente das imagens, a gente vai batendo esse papo, tá? Em 2018, o tema que a Coral adotou foi Casa Convidativa. E a cor do ano foi Adorno Rupestre. Eu tenho até um teste fácil aqui da cor do ano para mostrar. Ó. Eu não sei se vocês lembram, quantos de vocês lembram, mas era essa cor aqui. Era uma cor um pouco mais o quê? Avermelhada, mas dessaturada. Ou seja, mais acinzentada num linguajar mais comum, tá? Era uma cor o quê? Por que tinha essa cor? Porque naquele momento, entendeu-se que as pessoas estavam o quê? Inseguras, existia um clima de insegurança e incerteza no ar. Então, aonde a cor escolhida, qual que foi? Essa. Por quê? Acinzentada, por quê? Por causa da insegurança. E vermelha, por quê? Porque a gente precisava daquela coisa substancial da madeira. Por mais que não é uma cor de madeira, obviamente, a cor da madeira teria que ser muito mais escura, é uma cor que traz o quê? A substância. Então, Adorno Rupestre foi a cor eleita no ano de 2018. Quando a gente passa para o ano de 2019, a gente, enquanto marca, enquanto um centro de estética global, entendeu o quê? Que as pessoas estavam procurando, estavam buscando por deixar a luz entrar, que foi o tema do ano, inclusive, de 2019, que a gente já estava preparados e prontos para, Cissa, deixar a luz entrar. Então, aí a cor escolhida foi qual? A creme brulee.
Que cor é a creme brulee? Olha que coisa curiosa isso. Eu vou falando para vocês, na medida do possível, vou tentando ilustrar, para não ficar só eu aqui discursando, sem imagem nenhuma para mostrar. Vou pegar meu círculo cromático, vocês me dão licença, que eu vou apanhar o círculo. Vamos lá. O professor é assim, né? Tudo isso, a construção tem muito a ver com sentimentos, né? Completamente, e a gente pode falar isso. A construção, assim, a construção ela é feita através de fatores objetivos. A gente analisa objetivamente o que estão acontecendo. E depois a gente precisa entender a dinâmica da cor no ser humano para entender o sentimento. Por que o sentimento é tão importante? Por que o sentimento, quando a gente fala de cor, é atrelado sempre a sentimento, a emoção? Então, primeiro, quando a gente fala de cor, só pulando, só entrando um pouco no teu gancho, na sua pergunta, depois a gente volta para cá e fala do creme brulee da cor de 2019. Mas, quando a gente fala de cor, a gente está falando do quê? De um estímulo visual. A minha definição particular a respeito da cor é a cor proveniente da luz, a luz é um estímulo visual que vai ser interpretado captado pelos olhos e vai ser o nervo óptico, vai levar para o cérebro e vai ser interpretado pelo cérebro. E quando volta enquanto informação, aí que o ser humano vai trazer o quê? Percepção, consciência, emoção e sentimento. Por isso que tem a parte do sentimento. Mas, se a gente falar a cor enquanto luz, estamos falando do quê? De Newton, 1704, quando ele vai publicar o Ptychus. Então, foi Newton, que foi um dos grandes físicos, maiores assim, gênios da humanidade, que ao fazer a refração da luz através do prisma, esse conceito de cor não existia. Quando a gente fala de cor, a gente tem que entender que a gente está falando sempre do passar do homem, do caminhar através da humanidade. Então, isso não existia. Então, aí é uma relação física, ótica. E quando vem Goethe, um século depois, em 1808, quando ele vai publicar a Doutrina das Cores, ele vai trazer o que, Goethe? O sentimento. Ele vai dizer o quê? Que existem as cores o quê? Fisiológicas, portanto o homem produz cor e ao produzir cor vai entrar a sensação e o sentimento. Por isso que a cor está atrelada ao sentimento do jeito que você me perguntou. E, voltando aqui para a cor do creme brulee de 2019, então a cor de 2018 foi o tema foi casa convidativa, adorno rupestre. 2018 foi uma cor o quê? O tema era deixar a luz entrar. Onde é o creme brulee, aonde ela se encontra no círculo cromático. Ela não pode ser uma cor tão saturada assim. Ela foi uma cor um pouco mais pra cá, certo? Por quê? Por que o amarelo do creme brulee? Porque estávamos deixando a luz entrar. A cor mais perto da luz é o amarelo. Portanto, a cor escolhida foi o amarelo. Mas por que não é um amarelo tão saturado, um amarelo tão claro? Porque a gente vinha de um clima de insegurança de 2018. Entendeu? Quando chegamos agora em 2020, o nosso tema do ano de 2020 é o toque humano. O que nos faz humano? E eu acho esse tema, a dimensão desse tema, gente, é maravilhosa. Foi muito assertivo o trabalho que a Coral fez enquanto pesquisa e estudo de tendência. Aonde a cor escolhida... Gente, pena que eu não tenho imagem para mostrar. Vou mostrar meu teste fácil aqui, para ficar mais fácil. Ou eu posso mostrar através do leque de cor que eu tenho todo o material, porque isso é muito legal também. A Coral disponibiliza hoje no mercado uma série de ferramentas para a gente trabalhar com cor. E são ferramentas que depois a gente pode até conversar sobre isso. Muito bacana para um profissional, um design de interiores, poder trabalhar. Então, a cor do ano é a Praça no Inverno. Ela está na parte aqui ó, do leque, que são os neutros, tá? Na parte dos neutros, aonde é na página, eu já decorei, de tanto que eu sou convidada a olhar o leque diariamente, né? Ela é essa cor aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. A terceira, a Praça no Inverno, tá? Então, a cor do ano 2020 é a Praça no Inverno e o tema é o toque humano, o que nos faz humano. E aí, é uma coisa muito legal também, um raciocínio pra gente construir. Se 2018, por isso que estudo de tendência faz sentido, por isso que tendência, Cissa, no meu entender, é uma coisa muito bacana da gente entender. A cor, né? Você usa com muito mais propriedade, você especifica com muito mais propriedade, se você entende a tendência. E não a tendência sendo vista na palavra, que às vezes soa até um pouco pejorativo no nosso meio, né? Aquela coisa que passa logo, que não fica, que não tem muito significado, muito conteúdo. Muito pelo contrário. Quando a gente fala em tendência, em cor, existe um estudo gigantesco de uma indústria por trás disso. De várias indústrias. Uhum. E aí, quando você entende um pouquinho da tendência verdadeira, né? No sentido próprio da palavra mesmo, como ela tem que ser, você consegue especificar com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade e segurança. Que a cor no Brasil ainda,
por parte, né, de muitos que utilizam especificadores que utilizam a cor, um certo receio. Será que a gente, né, coloca cor ou não coloca? Mas eu acho que é muito providencial a gente falar sobre tendência para a gente poder, de fato, especificar com segurança. E é o que você falou, Cissa. Acho que a partir do momento que o profissional, seja ele decorador, o lojista ou balconista, ele entende o conceito, a segurança por trás, existe uma ferramenta de projeto e ele se sente muito mais seguro, e por ser muito mais seguro, é muito mais assertivo. A gente consegue entender os caminhos e é muito isso que eu acredito que eu estudo. Eu estudo metodologia de aplicação de cor desde a época do doutorado, do mestrado, muito antes de ir para um doutorado e tentar propor também aqui hoje uma metodologia de aplicação de cor. Então, eu acredito muito nisso. O que acho que um profissional tem que saber... A cor novamente, Fê, desculpa. O que foi, perdão? A Mel tá pedindo para você mostrar a cor novamente. Ah, é claro, Mel, vamos lá. Ó, gente, o leque da Coral, se vocês não tiverem o leque físico da Coral, tá? No site da Coral tem o leque, é só vocês baixarem lá que vocês conseguem. Tá na parte dos neutros na página 270. Eu vou tentar fazer assim, Cissa, para ver se as pessoas... Peraí. Para ver se vocês conseguem... Eu vou subir, minha câmera não pega, peraí. Essa é a terceira cor aqui, ó. Dá para ver melhor? Põe um pouquinho para a sua direita. Aí. É aqui. Então, que cor é essa? Só para a gente continuar, para a Mel entender e para todo mundo que está nos assistindo aqui entender. Então, aí a Coral lança em 2020 esse tema, o toque humano, e me traz a cor... a Praça no Inverno, o nome da cor chama Praça no Inverno. E eu proponho às pessoas a entenderem que cor é essa. Quando a gente fala da cor Praça no Inverno, que cor é essa, em primeiro lugar? É um verde? É um verde acinzentado? É um verde saturado? É um verde claro? É um verde escuro? Que cor é essa? É um verde mais acinzentado, ou seja, mais dessaturado, um termo mais técnico para a gente falar da cor. Por que ele é dessaturado, essa cor? Porque a gente vinha desse clima de insegurança. Então não poderia ser um verde muito saturado, um verde muito claro, um verde muito escuro. A gente tá trazendo os conceitos das tendências anteriores para dentro da nossa tendência. Que verde é esse? É um verde mais claro ou mais escuro? Então, do ponto de vista de saturação de cor, que a gente está sempre nesse eixo horizontal, é um verde mais dessaturado. A gente está mais no meio do círculo cromático. Deixa eu pegar meu círculo aqui de volta para poder ilustrar. Vocês conseguem ver? Então, dentro do eixo, a gente está nesse eixo aqui, que é o eixo horizontal. Então, a gente está bem aqui, aonde? No meio do círculo cromático. Vou tirar a parte dos verdes, tá? Para falar do Praça no Inverno. Estamos mais para cá. Do ponto de vista da luminosidade, que a gente está no eixo vertical, é uma cor mais clara ou uma cor mais escura? É uma cor mais clara. E por que é uma cor mais clara? Porque a gente vinha do que? Deixar a luz entrar. Então a gente está nesse momento ainda, a gente ainda está deixando a luz entrar, a luz ainda continua entrando, mas, então é uma cor mais clara e mais o que? Dessaturada. Agora a minha grande, assim, questão é, se o tema é, gente, ó, vem comigo nesse raciocínio aqui, se o tema é, Cissa, o toque humano, por que é verde? Isso é muito legal. E esse trabalho é muito bem feito, ele é muito bem formulado. Vamos lá. Quem são os seres humanos? Somos seres o quê? Somos seres sanguíneos, certo? Portanto, somos seres vermelhos. E por isso que o ateliê chama ateliê vermelho, porque eu faço projeto, eu acredito no ser humano, tá? Então, o ser humano, por ser sanguíneo, aonde ele vai legitimar a própria existência? Na natureza. E a natureza é quem? A clorofila é o quê? É verde. Portanto, o que nos faz humanos, se já somos sanguíneos, é esse verde. A hora que a gente vai ao verde, a gente volta a nós mesmos, damos uma volta, que é um círculo perfeito, e o círculo é a forma mais perfeita da natureza. Então, isso é muito bonito. Então, esse é um dos caminhos. Não é bonito? Eu acho isso muito bonito. Esse trabalho da Coral, ele é muito bem estruturado. Existe um conceito muito grande por trás de um trabalho de tendência. Isso que eu acho que é muito legal. E a hora que a gente vem com esses materiais, trazendo esses materiais no mercado, lançando uma cor do ano, uma paleta de cor, as tendências, eu gostaria que as pessoas entendessem que por trás de eu falar a cor do ano é creme brulee, do ano rupestre, mergulho sereno, toque, seja a cor que for, o nome que for, existe um trabalho riquíssimo feito por trás. E isso é muito bacana. Então, eu gostaria muito, assim, em nome da Coral, aqui falando com vocês hoje, que vocês entendessem que ela chama a Praça no Inverno é verde e traz o toque humano para esse encontro do ser humano, essa volta perfeita. Isso é muito bonito.
E também, se a gente extrapolar um pouco mais, falando da tendência, falando do porquê a gente está fazendo a Praça no Inverno, né, a cor do ano, e um pouco mais para trás, isso agora dando um passo mais para trás, para entender, para legitimar nossa cor, para ter certeza porque é a Praça no Inverno. O homem primitivo, e esses dias conversando com uma bióloga na USP, ela é cientista, né, fui por outros motivos, devido à pesquisa de cor, e ela me conta que um ser humano que viveu no paleolítico, neolítico e o ser humano atual, do ponto de vista de estrutura biológica, não é muito diferente. Nós somos muito parecidos. O que mudou de lá para cá, claro, é os estímulos a que somos colocados. Os estímulos são completamente diferentes. Mas se você tivesse trazido uma criança do neolítico para viver atualmente, ele aprenderia com a mesma velocidade que nós. Do ponto de vista biológico, não há mudanças evolutivas. Entendeu? O homem tem que caminhar muito para poder evoluir a esse ponto. Então, um homem primitivo, ou ele estava o quê? Ou caçando ou atacando, ou defendendo-se e se resguardando, certo? Então, ora conquistando e adquirindo, ora preservando que é a própria existência. O ato de ação e combate é um ato vermelho. O ato de preservação da própria espécie é um ato verde. E isso não tem nada a ver com cor complementar, é simplesmente uma evolução humana. Então, portanto, quando eu falo toque humano, que é o tema da coral para esse ano, eu estou falando do quê? Desse encontro entre o verde com o ser humano, que é vermelho. Então, só para é bonito, né? Muito! Para quem gosta, é apaixonante, muito legal. E é um baita ferramenta de projeto. Então, enquanto marca, enquanto a preocupação, enquanto postura de marca, a gente tem toda essa preocupação de trazer ao profissional uma ferramenta que ela é realmente significativa no trabalho de cor. Então, quando falo de cor, eu sou pesquisadora de cores, mas quando eu falo com um profissional, seja ele o balconista, o lojista, o apaixonado, o arquiteto, design de interiores, entenda que todo esse trabalho que a gente está trazendo normalmente, ele conta uma história, ele tem um repertório muito grande por trás disso. Isso é importante a gente falar também. E continuando aqui, depois de falar do Praça do Inverno, a coral, então, a gente vai fazer o quê? A gente trabalha com 4 tendências, tá? Então, a gente traz o quê? São 4 tendências. O que você me perguntou, você fez uma pergunta antes, você fez um comentário, que eu vou puxar um link agora aqui. Que a gente está usando cada vez mais os tons mais neutros ou mais acinzentados. A coral tem um estudo, a gente começou a fazer esse trabalho em 2004. Tá? Passado 17 anos até chegar em 2020, o que a gente observa? Que de 2004 a 2007 existia um número maior de azuis na paleta. De 2007 a 2013 existia um número maior de amarelos nas paletas, tá? E de 2004, faz uma gota, você pensa no formato de uma gota. O número de cores mais acromáticas ou mais neutras, todas elas, ou mais assim, dessaturadas, aumentou em uma progressão quase que geométrica. Então aumentaram-se muito os... E isso não faz sentido, Cissa, quando você dá aula. Não é a grande procura, a maior procura hoje ainda são as cores mais dessaturadas, mais neutras, como as pessoas geralmente chamam. E por que isso? Tem vários motivos, várias explicações. Aí precisaria fazer uma live só para a gente falar o porquê a cor neutra é a cor mais... assim, é uma das cores mais impactantes hoje. Mas o que eu acredito enquanto ser humano, devido até o momento que a gente está vivendo, acho que é impossível a gente vir fazer essa live e não falar desse momento. Acho que o grande motivo da gente estar aqui fazendo essa live é por causa do momento que estamos vivendo. Se não fosse devido ao coronavírus, ao Covid-19, talvez a gente não estaria aqui, não desta forma. Mas isso é um acontecimento, o impacto que isso vai trazer na cor ainda não se sabe. Não tem como medir, não tem como aferir, ainda é muito recente. Mas a gente vai ter impacto, vai, né, Com Fê? certeza. Com certeza, Cissa. Você não acredita? Para saber o que nos espera em setembro desse ano. Aguardem, que o trabalho da coral é sempre... Como eu falei, o trabalho da coral é sempre muito propositivo. E até ela evidencia muitas coisas através de uma escolha de cor. Que a hora que um decorador, um design de interiores, um arquiteto, um lojista, balconista, profissional, pessoas, por favor, me entendam desta forma. Entende que a cor do ano foi a cor Praça no Inverno, está sendo a cor Praça no Inverno, então precisa entender todo esse caminho que a gente está percorrendo. Aumentou muito o quê? Os neutros, certo? Na nossa paleta de cor. Mas acho que é o grande lance daqui para frente, passado para o coronavírus, a vida voltando ao normal, não sabemos ainda como voltaremos, enfim, eu acho que mais do que nunca as pessoas vão precisar ir para a cor. O ser humano vai precisar ir para a cor. E a cor vai trazer isso, vai trazer esse aspecto
essa natureza que nós estamos precisando, que o ser humano precisa, porque isolado ninguém vive. A gente precisa da sociedade para viver, a sociedade legitima a existência. A civilização foi uma das grandes criações, invenções humanas, que se deu através do fogo. A criação do fogo, né, a descoberta do fogo fez o que? A civilização acontecer da forma que a gente veio evoluindo através dos anos. E entender da cor, saber aplicar cor em projeto, para mim hoje é uma das grandes sacadas, vai ser uma grande ferramenta de projeto, sim. De forma nenhuma, alguma, desmerecendo a forma, obviamente, sem esse duelo, mas eu acho que a cor... Mas a cor é pilares que sustenta o design de interiores, a gente não tem a menor dúvida disso, né? Quando a gente fala de forma, cor, luz e textura, a cor é um dos pilares, então a gente é uma importância única que sustenta, de fato, o conceito adotado para um projeto, né? Sem sombra de dúvida, é uma ferramenta sensacional para que a gente consiga trazer a mensagem que a gente quer dar para aquele projeto. Não tenho a menor dúvida disso. A gente estava conversando um pouquinho à tarde, a gente falou sobre essa coisa de o designer de interiores escolher a cor não só pelo bom gosto, não só porque a composição cromática favorece de forma de composição mesmo, né? Vou pintar essa parede de azul, de verde, enfim, não importa, porque vai combinar com alguma coisa. A gente disse que, de fato, a cor, quando ela invade a casa das pessoas, e como você acabou de dizer agora, isso vai ser quase que inevitável daqui para frente. E eu estou apostando num verde aí, mais verde ainda, para o interior das nossas casas. Isso é uma opinião pessoal. A gente conversou um pouquinho, eu queria saber a sua opinião, Fê. Você acha que na hora da escolha de uma cor para dentro do interior, seja ele comercial ou residencial, ela tem mais um cunho sentimental através das tendências, através do estudo, ou ela é meramente decorativa e compositiva, vamos chamar assim? Vamos lá. Primeiro, decorativa, sim, porque é um elemento, né, que vem agregar um significado ao lugar, mas decorativa jamais. A cor, ela é decorativa do ponto de vista... Que nem eu tenho um artista plástico inglês, ele chama David Batchelor, ele é artista plástico. Ele tem um trabalho muito legal, que ele tem um livro, inclusive, publicado, traduzido para o português, chamado de Cromofobia, que ele vai falar o quê? Que a cor no Ocidente, ele divide o mundo em dois, ele vai falar que a cor no Ocidente ela foi tratada como sendo o quê? Infantil, vulgar e naif. Onde nessa infantilidade e nessa coisa vulgar, ele coloca como sendo um elemento decorativo. Por isso que foi tão... ela saiu das nossas paletas. É um dos motivos que a gente deixou de usar cor, tá? Então é devido a essa classificação que ele vai trazer como infantil, vulgar e naif. A cor, ela não é decorativa de forma alguma. Aonde, inclusive, eu defendo um partido que a cor ela não deveria entrar como elemento final. Depois que você faz tudo, você fala, agora vamos ver que cor a gente vai passar. A gente precisa entender que atmosfera aquele ambiente vai ser... qual é a atmosfera que a gente está querendo naquele ambiente para depois ir lá e passar a cor, ou escolher a cor. Então uma coisa ela vai entrar com a outra. Então decorativa, assim, de forma alguma, eu jamais lidaria com a cor desta forma tão superficial, tá? Agora a sua pergunta é, como um designer de interiores ou um profissional consegue aplicar a cor num projeto de uma forma mais assertiva? Entendeu essa pergunta desta forma? Porque a gente vai precisar recorrer às cores, com certeza. E vamos lá, então vamos construir mais uma vez aqui um pequeno raciocínio. Pê, antes de você começar, desculpa, estão pedindo para você repetir, por favor, o nome do artista. David Batchelor. Depois, se vocês quiserem, me mandem pode ser no meu Instagram pessoal, Ateliê Vermelho, ou da Tintas Coral, Tintas_Coral, que a gente tá sempre, Tintas Coral, tudo junto, e a gente responde, eles entram em contato comigo, tá? A gente muitas perguntas, muitas. A gente não consegue responder todo mundo, mas fica a dica aí da Fê. Precisando, querendo, manda um direct pra gente que a gente responde para vocês com todo prazer. Com todo prazer, com certeza. Então, vamos lá. Então, ele chama David Batchelor, tá? Só para esclarecer aqui um pouco. E ele tá vivo, eu já fui ver 2 palestras dele, eu acho ele incrível, eu acho o trabalho dele muito propositivo e a conversa com ele, as palestras dele são extremamente enriquecedoras, principalmente um pesquisador igual eu, pesquisadora de cor. Mas vamos lá, então eu acho que um profissional, a primeira coisa que ele tem que levar em consideração, que eu gostaria de passar
ele tem que conhecer. O conhecimento, eu acho que é a primeira ferramenta de projeto, é o primeiro lugar dentro, se a gente for traçar uma pirâmide, a base da pirâmide, sem dúvida nenhuma, vai ser o conhecimento. E eu entendo que as pessoas cada vez menos estão querendo um conhecimento ou raso ou superficial e muito mais instantâneo, pronto. A cor não tem nada, gente, nada de instantâneo e superficial. Desde que o homem é homem, desde que o homem caminha pela humanidade, ele tentou sempre o quê? Aprisionar até a cor e entender a cor. Então sempre foi uma necessidade humana de saber lidar com a cor. Por isso ela muitas vezes foi usurpada da vida das pessoas, porque a gente não sabe lidar com a cor. Como a cor nunca, a essência da cor, ela nunca vai ser contida em si. A gente vai sempre o quê? Sair para fora. Ela é completamente orgânica, ela não se aprisiona como um elemento fixo. Então, a primeira coisa que eu acredito, a gente precisa conhecer. O conhecimento é a base. E é conhecer de uma forma um pouco mais profunda, conhecer de fato, não de achar tanto. E isso também é uma coisa muito legal da Coral. A Coral, quando traz uma coisa para o mercado, um tema, um assunto, um estudo de tendência, ela traz o quê? Baseado no conhecimento, baseado em uma informação que faz todo sentido. Então, o primeiro passo, eu falaria, gente, profissional, vocês têm que conhecer, tá? E sair só do trivial, do essencial. O segundo, eu acredito que é a sensibilidade do profissional, a sensibilidade de quem projeta. E nisso, aqui, a gente já entra numa coisa um pouco discutível, que é a sensibilidade, porque o conhecimento é um elemento um pouco mais fácil de se entender. A gente precisa pesquisar, precisa estudar, precisa saber. A sensibilidade é um pouco mais abstrato. A noção de sensibilidade ela é mais abstrata. Mas eu acho que a partir do momento que o profissional sabe lidar com o outro, entender que projeto muitas vezes a gente não faz para nós, a gente faz para o outro. E tirar um pouco do nosso time de campo, apesar de sermos autores de projetos e assinarmos a autoria, a gente tem que tirar um pouco do nosso time de campo e entender que faz para o outro. Então, levar isso sempre em consideração, analisar o outro, lembrando que as pessoas muitas vezes chegam até o balcão de informação, seja até a Coral para pegar o leque de cor, e ela acha que ela sabe o que ela quer, ou muitas vezes ela fala, eu nem sei o que eu quero, muitas vezes ela fala, eu quero tal coisa, não é aquilo que ela quer, é outra coisa. Então, vai aí da sensibilidade do profissional, entender o que está nas entrelinhas, e baseado no conhecimento que ele tem, ele já consegue entender mais ou menos se ele vai para lá, se ele vai para cá, se ele põe um pouco mais de contraste, tira um pouco de contraste, ele vai entendendo como abarcar esse cliente, essa pessoa. E eu acho que assim... Perdão, cortou aqui. Uma boa reunião de briefing é sempre prudente. E sempre prudente, se faz necessário, com certeza. Lembrando que a gente tem que muitas vezes levar para caminhos que não estão expostos, né? E por último, é essa capacidade de materialização. Então, a partir do momento que eu sei, eu conheço sobre cor, eu tenho um conhecimento sobre cor, eu sei como ela se comporta, como o ser humano interpreta, como reage, como absorve. Depois, eu entendo quem é o meu cliente, para quem eu estou fazendo o projeto, quais são os sentimentos, anseios, necessidades, os sonhos, as expectativas do outro. E materializar os dois, entendeu? Como a cor se comporta com o que o outro quer e vai atrás de ferramentas de projeto, como essas daqui, o teste fácil da Coral, e começa, pode ser o leque de cor, não precisa ser o teste fácil em si, mas vai para uma empresa que tem um bom repertório de cor, que tem um bom material de cor e fala, agora eu sei para onde eu vou, agora eu vou trazer esta resposta. Então, e também os estudos de tendência. Eu acho que muito um profissional pode dar uma olhada nesses estudos de tendência. Aqui, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui. Tem uma série de paletas. Está no site da Coral, gente. Se vocês entrarem no site da Coral, na parte de Color Filter, vocês conseguem baixar o PDF, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? As paletas de cor. Esse estudo de tendência nosso, ó. A gente vai trabalhar sempre com o quê? Dá para ver, Cissa? Tá falhando um pouquinho aqui para mim, não sei se para vocês. Alguém me responde aqui. Tá falhando. Acho que a sua conexão tá um pouquinho falha. A minha? É. A minha ponta 3 aqui. Por favor. Dá para ouvir? Imagem ruim, sim. A sua imagem Tá tá travando? bem tremida. A minha imagem tremida? Aqui, para mim tá tudo normal aqui. Não? Tá falhando muito, tá ruim. Tá falhando? Tá ruim. Tá todo mundo com problema? Vamos ver se as pessoas respondem. Se tá todo mundo com problema. Tá falhando. Ruim a conexão. Tá falhando? Tá. Peraí, eu vou tentar mexer aqui. Melhorou? Melhorou? Um pouquinho.
Só um pouquinho? Será que dá para continuar ou não? Sempre que tá oscilando a internet. O Peraí. áudio tá. O da Não tá Fernanda. dando? Oi? Tô perguntando se é o da Fernanda ou se é o meu também. Só o da Fê. Só... Ah, tá aparecendo para você? Ai, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz isso? Você me escuta ou não? Pô, melhorou. Sim, eu escuto perfeitamente. É só a imagem que nós temos, mas melhorou, melhorou. Melhorou? Ai, meu Deus, eu mexi aqui, vamos ver se vai. Então, ó, vou tentar de volta, tá? Você me fala, Cissa. Você é meu termômetro aqui. Vamos lá, então, esse estudo aqui, ó, também, acho que é uma grande coisa para os profissionais se embasarem. A primeira paleta que a gente cria, como eu falei desde o início, a gente traz o quê? 4 tendências. A primeira, que é o quê? Vocês conseguem ver aqui? É a criar. Então, a gente vai entender... Perdão, a primeira é a cuidar. O porquê que as pessoas... O que está acontecendo na sociedade, que se tivesse os slides passando, seria mais fácil, mas... então, a gente traz o quê? Uma paleta um pouco mais, o quê? Com cores um pouco mais claras, tá vendo? Aonde? Olha aqui, a praça no inverno tá aqui, mergulho sereno, que foi a cor de 2017, tá aqui, e creme brulee tá aqui. Portanto, essas cores, elas compõem os anos que vão passando. O segundo trabalho de tendência nossa é essa aqui, que é a paleta Divertir. É uma paleta mais o quê? Com maior saturação de cor, essa aqui chama Rebento, essa aqui Mamão Maduro, por exemplo, em contraste com essas duas, que é a mais escura e a mais clara, por várias gamas do círculo cromático. A terceira, ó, essa aqui, que é a Reconectar, são as cores mais cinzas, são as mais dessaturadas, Cissa. Então aqui tem onde a gente tem menos contrastes de cor. E por último, nosso último estudo de tendência, a gente tem o quê? A paleta Criar, que é a última aqui, onde a gente vai ter as cores mais o quê? Escuras. E a Adorno Rupestre tá aqui, tá vendo? A Praça no Inverno, ela vai percorrer as nossas 4 paletas, só para ilustrar de uma maneira um pouco mais... tentar ilustrar, né, um pouco mais do que eu tô falando. Mas, ó, lembra-se que esse material aqui vocês conseguem tirar no site da Coral, tá, gente? Vocês fazem download do material para vocês pesquisarem, estudarem. E mais uma coisa, esse material não é só bonito, não. A gente, ó, faz anotação, estuda de verdade um material. Isso aqui é uma grande ferramenta de trabalho. Então, eu acho que... Sempre para os meus alunos que cor é muito estudo. Que cor não é bom gosto, né? Que a gente tem que mergulhar no universo das cores para poder, de fato, especificar com coerência e tendo um resultado final que a gente espera. Para começar, né, Cissa, a gente precisa discutir o que é o bom gosto. O conceito por trás do bom gosto. Há quem defenda que gosto não se discute. Há quem defenda que gosto se educa. Educa-se para isto. Então, a gente tem 2 linhas aí muito fortes quando a gente fala de gosto, que é o bom gosto. Mas eu acho que o trabalho de cor, ele é feito para o outro. Quando não é para si próprio, obviamente, um profissional fazendo ao outro, a gente precisa entender a dimensão do próximo. E tirar um pouco o nosso ego desse lugar tão forte que muitas vezes a gente tem, entender que muitas vezes não vai ficar bonito. Não vai ficar bonito para você. Ou... Até mesmo, se a gente pergunta para uma pessoa, qual é a cor que você... Se eu perguntar para você aqui, Cissa, que a gente está nessa conversa, qual é a cor que você mais gosta? A cor que eu mais gosto é laranja. Laranja. Vamos lá, vamos tentar trabalhar... Tentando fazer com laranja, vamos dar uma rapidamente. Teve até um conceito que tentaram fazer uns 5 anos para cá, que era Orange is the New Black. Você lembra disso? Uhum. A tua poltrona atrás aí é meio laranjada, não é? É, ó. Olha lá, é linda. Eu particularmente gosto, mas eu gosto ou eu não gosto, serve pra quem? Pra mim. E o mundo não gira em torno do meu umbigo. As coisas não giram em torno de mim, graças a Deus. A responsabilidade seria enorme, mas você, Cissa, que gosta de laranja, ou pensa quem tá nos assistindo aqui, independente da cor, a cor que você mais gosta. Vou pegar o seu exemplo, tá? A gente elabora o seu exemplo. Você gosta laranja pra ser a sombra da sua maquiagem? Acho que não. Talvez no carnaval, talvez numa festa. Talvez. Mas no dia a dia. Agora um batom mais alaranjado, mais coral. Pode ser? A sua unha laranja. Sim. A parede, a sua roupa de cama. Você colocaria um lençol laranja? O lençol não, mas um detalhe, uma almofada, talvez. Não, mas talvez. Você teria um carro laranja? Não. Então, quando a gente entende isso, o fato de você falar pra mim qual a cor que eu mais gosto é do laranja. Aí é uma segunda pergunta que eu te fazer, mas é um laranja mais alta luminosidade, baixa luminosidade,
Saturado, dessaturado, que laranja é esse? É um laranja mais pêssego, mais coral, mais salmão? É um laranja mais escuro, mais terracota? O terracota vai entrar na gama dos laranjas? É um laranja mais forte, mais vibrante, mais saturado? Que laranja é esse? Então, mesmo você falando, eu gosto do... Fale você pra mim, Cissa, responda você. Que laranja é esse? Eu acho que para o meu uso pessoal, em mim, como, né, como acessório, eu acho que eu gosto de um laranja mais terracota. Agora, se for uma coisa que eu fazer externo, eu gosto de um laranja vibrante. Por exemplo, se eu tiver que comprar uma carteira colorida, eu compraria uma carteira para minha bolsa laranja. Mas eu não sei se eu Então, vou mas colocar. é isso. Aí vai entrar em quê? Em outro conceito, que é o quê? O tempo de permanência, o valor financeiro agregado. Então, a gente vai entrar em outras condicionantes que vão ser propositivo ou não, corroborar ou não com a nossa escolha da cor. Mas, quando a gente fala de um laranja, trazendo novamente o material aqui da Coral para vocês. No nosso leque, só uma curiosidade também. A Coral é a empresa no mercado brasileiro que mais cor tem em portfólio. A gente tem hoje 2.079 cores. Portanto, se vocês não acharem cor no portfólio da Coral, vocês não acham mais, porque nós temos muita cor. O nosso leque, ele é formado por famílias de cor. Então, a gente começa o quê? Nos off-whites, que são os mais branquinhos, certo? Os mais clarinhos. E, por último, a gente vai ter o quê? Os tons mais neutros, que seria aqui, essa parte onde está a parte do Praça no Inverno. E no meio do nosso leque de cor, a gente tem o quê? Família de cor, que vai dos vermelhos, passando pelos laranjas, amarelos, esverdeados, verdes, e assim vai. Os azuis esverdeados. Agora, voltando aqui no seu laranja, Cissa, vamos lá. Você fala um laranja saturado, um laranja mais terracota, mais pra cá ou mais pra cá? Mais para Tá baixo. vendo? Mais para baixo? É. Então, isso que a gente precisa entender quando faz projeto para o outro. E o fato de você gostar de um laranja desse não diz que você não se permite, talvez, vamos achar uma palavra para cá, aqui no seu projeto. Talvez sim, talvez você tenha abertura para isso. Talvez você fale, mas eu posso fazer com um contraste entre um e outro, ou eu posso pegar um laranja e fazer um contraste com o verde, e assim você vai passando por um espaço de cor. Mas a cor que você mais gosta, ou existe fórmula para trabalhar com cor, como você falou, o estudo de cor, cada vez mais a gente estuda e percebe que é insuficiente. Existe forma? Não existe, gente. Não existe esse trabalho instantâneo. Tipo, eu vejo muitas pessoas querendo o quê? Uma resposta pronta. Fernanda, vem aqui, me dá um curso de cor, fala que cor combina com o quê? Ou como é que eu faço isso para dar certo com isso? E não é dessa forma, porque sempre vai existir quem? O outro. E o outro que vai trazer, que vai legitimar a nossa escolha. Então, acho que Estão perguntando aqui para você, cor é um estudo de psicologia? Também. Eu acho que assim, quando a gente fala de cor, vamos lá, gente. A cor, como eu falei desde o começo, ela é interdisciplinar ou transdisciplinar, como estão defendendo já hoje em dia, tá? No estudo de cor, a gente tem que entender que a cor ela vai percorrer, foram vários os estudiosos que estudaram a cor, tá? Então, desde os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, os psicólogos, os médicos, os arquitetos, os designers de interiores, os físicos, os químicos. Então, ela vai percorrer várias disciplinas. Isso desde o princípio até os dias de hoje, tá? Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando sim de psicologia. A psicologia é uma ferramenta, é um caminho. Tem um pesquisador também, que ele é um historiador, o Michel Pastoureau, francês, vivo, atual, contemporâneo. Eu sou fãzaça dele. Eu cito muito ele no meu doutorado. E o que ele vai falar? Que a cor é, por essência, um fenômeno cultural, estritamente cultural. Eu respeito muito o trabalho dele, eu sou uma das maiores fãs assim, dele, mas eu acho que é um fator psicológico muito forte envolvido, sim. E não tem como dizer que não. Dando um exemplo para você, se tem um fator psicológico. Para você e para quem perguntou, desculpa, é que a gente vai falando, eu vou perdendo aqui os comentários, eu não consigo nem... Estou tentando fazer filtrar aqui para te falar. Vamos lá. Dando só um exemplo para ilustrar essa conversa. Existe muito de cor, Cissa, também acho que vale a pena a gente falar. Não há prova científica. Então, muitas coisas a gente acha que, outras não precisa ter, outras é necessário saber. Pesquisar mais, entender mais. Por exemplo, quais são os hipocampos cerebrais, que a gente sabe que é mais de um, o homem decodifica a cor, tá? Até onde eu sei, a ciência até hoje não falou, é tal, tal, tal. Não existe essa informação, tá? Então,
o fator psicológico envolvido. Se uma pessoa, por exemplo, isso é um estudo científico, tá? Ela passou por algum tipo de trauma, seja ele divórcio, morte, doença, algum tipo de trauma. Existem estudos que falam que esta pessoa, ela precisa se anular, portanto, ela escolhe as acromáticas, porque ela precisa entender que lugar é esse dentro dela, dessa nova pessoa que vai surgir passado isso tudo, tá? Depois que ela passou por esse período, ela vai recorrer quem? Ao branco. Ela precisa voltar a ter esse equilíbrio, essa popularmente falando paz de espírito, mas é um pouco além disso, tá? Só para ficar mais imediato aqui. Sim. E para depois recorrer novamente à cor. Então, as pessoas geralmente que estão tristes, elas se anulam. No entanto, quando as pessoas muito a tendência do preto, do cinza, eles são quase que, eles denunciam um estado de espírito muitas vezes, que é uma pessoa muito alegre, a alegria não está atrelada ao preto em si, a não ser que seja uma proposição da moda, tá? Uma questão de moda, que é diferente a relação. Mas, quando a gente está passando por algum tipo de trauma, a gente vai recorrer às acromáticas para depois escolher o branco, para depois ir para a cor. Então, é um caminho natural, aonde a psicologia, o psicólogo, o psicólogo, deu que... Cissa, voltou? E por isso também que é individual, porque o psicológico é individual, mas a gente tem que entender sempre que o estudo de cor, ele vai ter que trazer informações como culturais, sociológicas, econômicas, psicológicas, financeira. Não adianta a gente especificar num projeto uma cor muito cara se o cliente não topa pagar aquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa delicadeza de entender essas relações todas na hora de fazer um projeto de cor. E por isso que, mais uma vez, o leque da Coral, com 2.079 cores, você vai achar uma cor que o seu cliente certamente vai sair satisfeito. Mas eu acho que sim, acho que é um pouco essa conversa. Infelizmente, as imagens não sei por que não apareceram aqui. Eu fiz todos os testes e na hora H sempre acontece coisa, mas acho que a gente conseguiu bater um papo. Com certeza. Tem muita gente, tem muita pergunta. Tem muita gente perguntando como que consegue esse leque da Coral. Gente, aí ó, vocês têm no site da Coral, no saque, vocês entram lá, vocês precisam ter o número de vocês, né? Da carteirinha de vocês, seja arquiteto, design de interiores. E tá me ouvindo, Cícero? Travou de volta? Tô. Tá falhando um pouquinho, mas eu tô. Aí vocês preenchem lá os formulários, mostra a carteirinha, dá o PDF da carteirinha, enfim, para vocês conseguirem o catálogo. Mas lembra sempre que esse leque da Coral, ele tá no site, vocês conseguem fazer download do leque e importar o download que vocês fizerem para os programas que vocês trabalham, AutoCAD, Vector, enfim. Os programas que a gente faz isso, entendeu? Importa o leque para dentro dos programas e a cor é aproximada. E outra ferramenta também que é legal que a Coral tem é que a gente baixa no nosso celular um aplicativo que é o Visualizer. Aí você tira a foto de um ambiente, por exemplo, e você importa a foto para dentro do Visualizer e você aproxima a cor mais do leque. Entendeu? Tá me ouvindo, Cícero? Tá travando? Uhum. Sim, tá. Mas eu acho que eu... Tá travando. E a gente tá quase estourando o nosso tempo. Eu queria agradecer primeiramente a Coral, que disponibilizou você para trazer tanto conteúdo para a gente num momento tão delicado como a gente está vivendo agora. Sem dúvida nenhuma fica a mensagem de que, com certeza, nossas casas vão ter novas cores com significado, né? Fica a mensagem para que todos os especificadores estudem cores para que possam especificar cada vez melhor e de forma mais assertiva. Queria agradecer também à ABD por estar fomentando toda essa conteúdo e trazendo um respiro para a gente, né, que somos amantes do design, para poder passar aí de uma forma mais leve esses dias. Fê, um beijo para você. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Cissa, muito obrigada pelo papo. Muito obrigada. Quem sabe a gente não faz uma... Vamos tentar. Agradeço a vocês por estarem aqui nos ouvindo, por compartilhar com a gente, por mandar mensagem, por, enfim... a Coral é uma empresa extremamente comprometida com
esse uso da cor dentro do mercado. E eu agradeço esse tempo, essas palavras. Espero encontrar vocês em breve. Palestra do Color Filtro. Que a gente, se o corona deixar, continuaremos dando no Brasil. Cor novamente.